noite, queridos, amados irmãos, graça e paz. É muito bom podermos nos alimentar da palavra bendita e neste momento nós adoraremos a Deus, prestaremos culto ao nosso Deus e iremos receber do Senhor o alimento espiritual que tanto eu e os irmãos carecemos. E para isso, amados irmãos, nós iniciaremos o nosso momento de culto lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 112, que diz o seguinte, somente o verso 1, assim diz a palavra bendita do Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Feliz, abençoado é aquele que teme, que reconhece, que considera, que busca ao Senhor e que o coração está nos mandamentos, nas orientações do Senhor e que em o nome de Jesus, eu e os irmãos, possamos temer, reconhecer o Senhor e termos o nosso coração em sua palavra, palavra bendita, palavra santa que edifica, que consola e que conforta os nossos corações. Oremos, amados e queridos irmãos, rogando o favor e a graça deste Deus bendito, deste Deus poderoso sobre as nossas vidas e que Ele traga ao nosso coração nesta noite a edificação espiritual em o nome de Jesus. Oremos ao Senhor neste momento. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos reconhecer a grandeza, o poder, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de podermos meditar em Tua palavra bendita e nós rogamos que o Teu Espírito nos assista neste momento, nos leve a uma posição de contrição, de reconhecimento de que somos falhos, de que somos pecadores e que carecemos urgentemente do Senhor e da Sua graça. Seja conosco, Pai, neste momento de culto e nos abençoe em um nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor. Cantemos ao nosso Deus bendito, irmãos, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação.
Amados irmãos, abramos as nossas Bíblias para a nossa edificação neste momento no texto do profeta Isaías em seu livro, no capítulo de número 6, a partir do verso 1 até o verso de número 7, que fala a respeito da visão que Isaías teve e o seu chamamento. Profeta Isaías, assim diz a palavra bendita do Senhor, Isaías 6, do 1 ao 7. No dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou à minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos e amados irmãos, hoje eu estava conversando com um irmão da nossa igreja e ele me trouxe uma informação importante a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Ele me disse: olha, nós não temos muito o que esperar deste mundo carregado de pecaminosidade, de imoralidade, de decadência no qual nós estamos vivendo. E quando ele me falou isso, queridos irmãos, e eu ao meditar nesse texto sagrado, ao entender um pouco a respeito do contexto no qual vivia o profeta Isaías, e o contexto que ele vivia, irmãos, era de decadência espiritual e moral daquele povo de Israel. E nesta situação, o rei Uzias, que está no contexto, no ano da morte do rei Uzias, um rei que iniciou a sua trajetória como rei de forma bem-sucedida, mas com o passar do tempo ele começou a se desviar do caminho, da orientação do Senhor, e no final do seu governo, queridos, ele fez algo terrível. Ele adentrou ao templo para queimar incenso, e que era uma função específica dos sacerdotes, e ao fazer isso, ele fora contaminado com lepra por ter feito aquilo que era desagradável e ter desobedecido o mandamento e a orientação do Senhor. E neste contexto, queridos irmãos, de imoralidade, de decadência espiritual, nós percebemos aqui um encontro que Isaías teve com o Senhor, um encontro que transformou totalmente a sua vida. E eu quero meditar com os irmãos um pouco nesta noite a respeito da necessidade que eu e os irmãos temos de ter um encontro com o Senhor. Pois quando temos um encontro com o Senhor, a nossa vida ela é totalmente transformada. A nossa visão, a nossa perspectiva de vida, os nossos sonhos, os nossos objetivos são
totalmente, queridos irmãos, transformados, e nós temos uma perspectiva agora, não uma perspectiva terrena da vida, mas nós entendemos que a nossa vida, ela é muito mais abrangente do que os 70, 50, 40, 80 anos, 100 anos que a gente vive na esfera terrena. Quando nós temos um encontro com o Senhor, queridos, nós somos edificados e abençoados e transformados para todo sempre. Neste encontro que Isaías teve com o Senhor, existem duas perspectivas que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, deste encontro e que modificou a vida do profeta. A primeira, o encontro evidenciou e mostrou para o profeta Isaías quem era o Senhor e a grandeza do Senhor a quem estava se revelando a ele. Quem era esse Senhor que se mostrava ao profeta Isaías? E o texto diz, irmãos, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Queridos e amados irmãos, o profeta, ele diz que ao encontrar com o Senhor, ele percebeu a majestade, o poderio, a grandiosidade do Senhor. E o Senhor, queridos irmãos, a palavra usada para Senhor aqui no hebraico é a palavra Adonai, que significa soberano, poderoso. Esse Senhor soberano e poderoso, ele governa do seu trono todas as coisas. Todas as coisas estão, queridos irmãos, dentro do governo soberano, poderoso deste Deus grande. E os serafins, queridos irmãos, percebem esta majestade, a santidade de Deus é evidenciada, e é interessante como os anjos trazem essa perspectiva. Eles dizem que os serafins estavam por cima, com as suas asas, cobriam o rosto, cobria os pés e voavam. E aí esses serafins, esses anjos, a palavra do Senhor diz no verso 3, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A ideia, queridos irmãos, aqui trazida pelo texto sagrado, e o profeta usa esta palavra santo para se referir ao Senhor no seu livro 26 vezes, e usa, queridos e amados irmãos, quando ele usa esse superlativo aqui, santo, 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 a ideia é de que não existe nada igual à santidade do Senhor. Ninguém é santo como o Senhor, nada é puro como o Senhor, nada é límpido como o Senhor. O Senhor é santo na sua plenitude. E neste encontro que Isaías teve com o Senhor, ele percebeu, queridos e amados irmãos, este aspecto, a santidade do Senhor, o quanto que Deus, ele é santo, o quanto que ele é puro, o quanto que ele está afastado de tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é destrutivo. Nada disso abate, abala ou contamina o ser, a pessoa de Deus. Deus está, queridos irmãos, isento de tudo isso. Deus, como diz o profeta, ele é o Senhor dos exércitos. E a ideia, quando se coloca essa expressão, é a ideia de poder. Neste encontro que o profeta teve com o Senhor, ele percebeu o quanto que o Senhor é poderoso, o quanto que o Senhor é glorioso. A glória de Deus está por toda parte.
por todo o universo. E os anjos e o profeta Isaías percebe de forma clara, queridos irmãos, a quem ele estava encontrando naquele momento era um Deus glorioso, e a glória dele se estende por tudo que fora criado. A glória de Deus é revelada a toda a sua obra, e a obra do Senhor, queridos, ela é grandiosa, ela é poderosa. O profeta Isaías, ao ter esse encontro com o Senhor, ele percebe o quanto que Deus é santo, poderoso. Ele percebe quem Deus é, um pouco daquilo que Deus é. Mas ele percebe também, queridos irmãos, neste encontro com o Senhor, quem ele era e como ele era. Quando nós somos encontrados por Deus, como o profeta Isaías foi encontrado por Deus, queridos, nós reconhecemos o quanto somos pecadores e falhos. E o texto mostra de forma muito clara o profeta Isaías evidenciando isso. No verso de número 5, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, o profeta Isaías percebe neste encontro que ele teve com o Senhor, o quanto que o seu pecado pessoal, eu sou um homem de lábio impuro, o quanto que este pecado dele estava trazendo mal para ele. Ele não oculta, irmãos. Ele não desconsidera o seu pecado, ele não coloca os seus pecados nas costas de outras pessoas, pelo contrário. Ele diz: eu sou homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros, pecadores, que vivem a cada dia distante, mais distante, em pecaminosidade, fazendo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Esta era a realidade da sociedade na qual vivia o profeta Isaías. Uma realidade de uma sociedade caída. E é a mesma, queridos irmãos, realidade que eu e os irmãos estamos vivendo nos nossos dias. Nós somos pecadores, nós somos homens de lábios impuros. E nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz: olha, eu vi o Senhor, eu sei quem é o Senhor, e eu sei aquilo que o Senhor requer de mim. E diante desta revelação, a vida do profeta foi transformada, queridos. A palavra do Senhor diz que o anjo tocou em seus lábios, transformou a sua vida. O Senhor modificou a vida do profeta e o fez instrumento nas mãos do Senhor. Da mesma forma, queridos irmãos, eu e os irmãos vivemos em um contexto no qual a sociedade que nós vivemos é uma sociedade carregada de pecado, de imoralidade, de decadência, de distanciamento do Senhor e da sua palavra. E neste contexto, eu e os irmãos precisamos reconhecer os nossos pecados e rogar a misericórdia, a graça do Senhor, pois quando somos encontrados pelo Senhor, a nossa vida, o nosso coração, que era um coração de pedra, um coração voltado não para a confissão, não para a contrição, para o arrependimento, o coração nosso é totalmente mudado. É totalmente modificado pelo poder da palavra bendita do Senhor. E que em o nome de Jesus, eu e os irmãos possamos experimentar deste agir, deste encontro poderoso com o Senhor, modificando, transformando a nossa vida para que a gente viva, não mais para nós mesmos,
mas que vivamos neste contexto de sociedade pecaminosa, para a glória e para o louvor do Senhor nosso Deus. O profeta, depois de ser transformado, a palavra do Senhor diz no verso 8, depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E neste contexto, queridos irmãos, de decadência, de imoralidade, de distanciamento espiritual deste povo, o profeta disse: olha, eu estou aqui para te servir, Senhor. O Senhor transformou a minha vida. O Senhor modificou a minha história. Eu quero te servir. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. E que em um nome de Jesus, eu e os irmãos, sendo transformados pelo poder poderoso do Senhor, tendo os nossos pecados perdoados, que eu e os irmãos possamos dizer: Senhor, usa a mim. Faça-me instrumento em tuas mãos. Faça com que, Senhor, eu viva para propagar, para anunciar a tua palavra nessa sociedade que, como eu disse no início, esse irmão nosso da igreja, ele me disse que vivemos dias difíceis e os dias difíceis, eles irão aumentar. Diante dessa realidade, que eu e os irmãos possamos dizer: Senhor, estamos à tua disposição. Usa-nos para a tua glória e para o teu louvor. E que façamos a diferença nesse contexto de sociedade pecaminosa no qual nós vivemos. Nós vamos orar rogando a misericórdia, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Ó Deus querido, ó Deus de graça, ó Deus de misericórdia, ó Pai, que o Senhor a cada dia nos revele quem é o Senhor e quem somos, Pai. E o quanto que nós necessitamos do Senhor para que, de fato, sejamos, Pai, instrumentos em Tuas mãos. Abençoa as nossas vidas. Abençoa a nossa igreja. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja. Sustenta-nos em fé. Nos dê, Senhor, sempre a compreensão de que somos pecadores e falhos e que carecemos urgentemente da Tua graça e do Teu agir em nossas vidas. Seja conosco e nos abençoe hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, uma boa noite, fiquem todos com o Senhor.